A gente vai direto ao ponto aqui. Vamos falar do paradoxo do álcool. Como é que a mesma substância que está no centro de festas, de celebrações, de momentos felizes, pode ser exatamente a mesma que, em poucas horas, consegue desligar as funções mais vitais do nosso cérebro? Essa dualidade, essa contradição fascinante que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta, né? A nossa missão aqui vai ser seguir o rastro do álcool, sabe? Desde a primeira molécula que cai no sangue até o impacto gigantesco que ele causa na nossa sociedade. A gente vai entender por que o nosso corpo trata o álcool como se ele fosse, ao mesmo tempo, um combustível e um veneno. Vamos separar o que é ciência do que é só mito popular. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela biologia da embriaguez. Depois, vamos desvendar os mitos da ressaca. Vamos ver o que acontece quando o corpo chega no limite e entra em colapso. E no final, a gente analisa o custo invisível que o álcool impõe para todo mundo. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira pergunta, aquela que todo mundo faz em algum momento é: por que certas pessoas parecem aguentar beber muito mais do que outras? É só uma questão de costume, de treino ou tem algo mais? Olha, o costume até tem um papel, mas a base de tudo mesmo é biologia pura. O palco principal dessa história toda é o fígado, e a grande estrela é uma enzima chamada álcool desidrogenase, ou ADH para encurtar. Para simplificar, quem produz mais dessa enzima consegue quebrar o álcool de forma muito mais rápida. O resultado? Sente menos os efeitos com a mesma dose. No fim das contas, isso é em grande parte uma loteria genética. Mas não é só genética, não. A composição do corpo é um fator decisivo. Pensa assim, ó, um corpo com mais músculos tem mais água. É como se fosse um copo maior. A mesma dose de álcool fica mais diluída ali dentro e o impacto é menor. Agora, um corpo com mais gordura tem menos água. É um corpo menor. A concentração do álcool sobe rapidinho. É por isso que o peso que aparece na balança não conta a história toda. E essa genética aparece de um jeito bem claro no fenômeno conhecido como Asian Flush. Olha só o processo. O álcool é convertido numa substância altamente tóxica chamada acetaldeído. Normalmente, uma segunda enzima, a ALDH2, entra em ação como se fosse um faxineiro, sabe? E limpa essa toxina. O problema é que milhões de pessoas têm uma deficiência genética que bloqueia essa limpeza. O resultado? O veneno, o acetaldeído, vai se acumulando no corpo. E aí, o corpo entra em pânico. Essa toxina acumulada faz os vasos sanguíneos dilatarem, causando aquela vermelhidão e o coração acelerado. Muita gente acha que é uma alergia, mas não é. É literalmente um sinal de alerta do corpo. É um grito desesperado, dizendo que está sendo envenenado e que é para parar imediatamente. Bom, a gente já viu a parte da genética. Mas e aquela sensação clássica de tontura, de ver o quarto girar? A maioria pensa que é o álcool agindo direto nos neurônios, né? Mas a ciência mostra que a causa está num lugar totalmente diferente e bem surpreendente. Acontece tudo no ouvido interno, que é o nosso centro de equilíbrio. O álcool é menos denso que a água. Quando ele entra no líquido que tem ali dentro, no nosso sistema vestibular, ele altera a densidade desse líquido. E os nossos sensores de movimento são enganados, interpretando essa mudança como se a gente estivesse girando. Então o ouvido grita para o cérebro: a gente está girando, mas os olhos respondem: não, a gente está parado. É esse conflito de informações que o cérebro não consegue resolver e que a gente sente como tontura. E é por isso que fechar os olhos quase sempre piora tudo. E já que a gente está falando dos efeitos, vamos para o dia seguinte, né? Vamos desconstruir algumas daquelas receitas famosas para evitar ou curar a ressaca. Chegou a hora de separar o que é fato do que é pura ficção. Vamos lá, vamos analisar essa sabedoria popular. Beber água entre as doses, sim, isso é verdade, ajuda a combater a desidratação e, claro, diminui o ritmo que se bebe. Banho gelado para acordar? Puro mito. O choque de adrenalina pode até dar um susto, mas não faz o álcool sumir do sangue. E a famosa colher de azeite? É uma meia-verdade, com efeito quase zero. O que realmente ajuda a retardar a absorção do álcool é uma refeição de verdade sólida, antes de começar a beber. Mas agora, vamos ao mito mais perigoso de todos, o café forte. A cafeína já piora a desidratação, o que não é bom. Mas o risco principal é outro. O café é um estimulante e ele mascara o efeito depressor do álcool. A pessoa se sente mais alerta do que realmente está, mas os reflexos, o julgamento, continuam péssimos. Essa frase resume perfeitamente. O que se cria é um bêbado acordado. E isso, especialmente se a pessoa pensa em dirigir, é a receita para o desastre. E falando em ressaca, aquela dor de cabeça insuportável, latejante.
A ciência levanta uma questão que parece até coisa de filme de terror. Será que o cérebro pode literalmente encolher? Sim, a resposta é chocante, mas é sim. Com a desidratação severa causada pelo álcool, o corpo começa a puxar água de onde consegue, inclusive do cérebro. Ele, de fato, perde um pouco de volume. E ao encolher, ele estica e tensiona as meninges, que são aquelas membranas que conectam o cérebro ao crânio. É essa tensão física que causa aquela dor de cabeça brutal. A gente vai agora para a fase mais grave. É o ponto em que o sistema simplesmente não aguenta mais e entra em colapso. É aqui que a gente vê os danos mais profundos e muitas vezes irreversíveis, do coma alcoólico à destruição completa do fígado. O coma alcoólico acontece quando a concentração de álcool no sangue sobe tanto que ele chega a atingir o tronco encefálico. Essa é a parte do cérebro que funciona como nossa central de comando, controlando funções automáticas e vitais. Como o álcool é um depressor do sistema nervoso, ele vai desacelerando tudo, até começar a desligar esses comandos, como a respiração e os batimentos do coração. Mas, segundo os especialistas, o risco mais comum e imediato de morte nessa situação é a pessoa aspirar o próprio vômito, já que os reflexos de engolir e de tossir estão completamente desativados. A longo prazo, a destruição do fígado é um processo lento, silencioso e que acontece em 3 etapas. Começa com a esteatose, que é um acúmulo de gordura no órgão. Nessa fase, a boa notícia é que o dano ainda é reversível se a pessoa parar de beber. Mas se o abuso continua, essa condição evolui para uma inflamação crônica, a hepatite alcoólica. E o estágio final e irreversível é a cirrose. O corpo até tenta se curar, mas ele cria um tecido de cicatriz que vai endurecendo o órgão, transformando o fígado, que deveria ser macio, numa massa dura, fibrosa e que não funciona mais. E aqui a gente volta para a genética. Existe o que os cientistas chamam de paradoxo da cirrose. O que é surpreendente é que apenas de 10 a 20% das pessoas que bebem muito desenvolvem a doença. O que isso sugere? Que o álcool é o combustível, mas é a predisposição genética, aquela mesma que a gente falou lá no começo, que realmente aperta o gatilho da destruição do fígado. Bom, tudo isso leva a gente para uma visão mais ampla. Vamos sair um pouco do corpo do indivíduo e olhar para a sociedade, para a gente entender o custo invisível e devastador que o álcool, uma substância legal e tão integrada na nossa cultura, representa para todos nós. E aqui a gente chega num dos paradoxos mais cruéis e aterrorizantes da dependência. Para uma pessoa que é gravemente dependente de álcool, parar de beber de uma hora para outra, sem supervisão médica, pode ser uma sentença de morte. O cérebro, que se adaptou a funcionar o tempo todo sob o efeito depressor do álcool, de repente entra num estado de hiperexcitação total. É um verdadeiro curto-circuito neurológico que pode levar a convulsões, parada cardíaca e morte. Os números do custo humano são muito difíceis de digerir. Pensa só, no mundo todo, o álcool é responsável por quase 3 milhões de mortes por ano, todos os anos. Trazendo para o Brasil, a situação no trânsito é uma carnificina constante. A gente tem mais de uma morte por hora ligada ao consumo de álcool. E o perigo não está só na rua. Dentro de casa, ele vira um catalisador para a violência, estando presente em até 70% dos casos de agressão doméstica. O que acontece com o motorista alcoolizado é a tempestade perfeita para o desastre. Primeiro, a visão de túnel. A pessoa perde a visão periférica. Depois, vem a falsa confiança. O álcool suprime o lobo frontal, a área do cérebro do bom senso, do julgamento, e isso leva a decisões totalmente imprudentes. E o mais crítico, o tempo de reação fica drasticamente mais lento. A distância que o carro percorre até a pessoa conseguir frear aumenta de forma assustadora. Mas o custo invisível, aquele que acontece dentro de casa, é medido em trauma silencioso. Filhos, parceiros de pessoas dependentes de álcool, crescem num estado de alerta constante, de hipervigilância. A casa, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, se transforma num campo minado emocional, no lugar mais perigoso. O álcool alimenta um ciclo de violência que destrói famílias por dentro. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. As estatísticas nos mostram as mortes, os acidentes, os crimes. Mas e o custo que nenhum número consegue medir? Os milhões de anos de vida produtiva, de criatividade, de convivência, de potencial humano que são perdidos não necessariamente para a morte, mas para a incapacidade e o isolamento que o álcool causa. Esse é um cálculo que nenhuma planilha, nenhuma estatística jamais vai conseguir fazer.